Agora, outra informação extremamente importante para a gente entender, e vou voltar aqui para mim também, é que eu tenho certeza que vocês já ouviram isso em algum lugar. Essas expressões do quinto constitucional, e que muitas vezes não é um quinto, né? A expressão, como se diz, pegou, mas não significa que seja exatamente um quinto. Essa regra, ela diz respeito da ascensão, ou seja, da entrada de pessoas nessas representações de poder dos tribunais, como tanto dos tribunais superiores e os tribunais regionais, que não sejam através do concurso público específico, mas sim de outros representantes também lá das funções essenciais à justiça e de outros poderes, assim como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Isso quer dizer, gente, que quando a gente fala na regra do quinto constitucional, prevista lá no artigo 94, lembra, tá vendo que nós estamos ainda bem no início ainda dos tópicos, nos tópicos das disposições gerais do Poder Judiciário, tá bom? Então, ele estabelece que um quinto, por isso a expressão do quinto constitucional, tá? Que, ou seja, que diz respeito a aproximadamente 20% dos lugares dos tribunais regionais federais e dos tribunais dos estados, sempre por paralelismo, quando nós falarmos dos tribunais dos estados, nós temos que pensar também do Distrito Federal e territórios, ainda que não esteja escrito, mas por paralelismo nós temos que pensar também, tá? E será composto, então, esse um quinto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira, com meio com advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada, também com 10 anos de atividade profissional. E cada um deles são indicados em lista sêtupla por quem? Por cada representante dos seus pares. Ou seja, são os representantes do Ministério Público que elaboram internamente a sua lista sêtupla e também com relação aos órgãos federais da OAB que vão realizar essa lista, certo? Essas pessoas são indicadas para completar e fazer parte tanto dos tribunais superiores federais e dos estados. Então, aqui, ó, no artigo 94, ele fala especificamente da regra do quinto constitucional, né? E também prevista para os tribunais do trabalho, ainda que lá no artigo ele fale apenas dos tribunais federais e dos tribunais dos estados, mas também cabe para os tribunais do trabalho. E é um procedimento que orienta, então, a composição também do STJ. Nessa aula de hoje, a gente não vai falar especificamente sobre todos os poderes, vamos começando a falar sobre o CNJ, mas nós vamos falar tanto do STF, STJ, de uma maneira mais particular. Ou seja, essa regra do quinto constitucional também é aplicável para o STJ. Agora, ocorre que quando a gente estiver falando do STJ, nós não vamos falar mais do quinto constitucional, e sim escolheremos sim um terço dos membros. Por isso que eu falo que a regra, o nome, entre aspas, pegou do quinto, porque diz respeito à regra principal, mas ela não é assim em todos os poderes. Outra figura, gente, avançando um pouco mais, é a questão do juiz de paz. Tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar sobre essa expressão, mas talvez vocês nunca tiveram contato com essa função específica, ou já tiveram e não sabem. Exerce a função de juiz de paz as pessoas investidas em determinadas funções, como, por exemplo, é uma função de atividade remunerada composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, tá bom? Com mandato de 4 anos de competência na forma da lei para quê? Celebrar casamentos, verificar de ofício e em fase de impugnação apresentada o processo quê? De habilitação e atribuições conciliatórias em caráter jurisdicional. Isso aqui é a cópiazinha do inciso do artigo 98, porque ela se repete bastante. Quando eu vejo que cobra a cópia do artigo, eu coloco para vocês, e mesmo porque não tem muita dificuldade aqui não. Que vai
perguntar a cópia do artigo. E agora, para vocês situarem, normalmente são juízes de paz são os presentes, às vezes, em cartórios, celebrando casamento, ou mesmo fora dos cartórios, ao celebrar casamentos. Outra informação específica que a gente precisa ter lá nas disposições gerais ainda do Poder Judiciário é a questão dos precatórios. Outra expressão também que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, mas não precisa ter medo, que é muito fácil da gente entender do que se trata. Afinal, precatório é a maneira como a Fazenda Pública realiza pagamentos. Imagine que inúmeras pessoas demandam em face da Fazenda Pública várias ações durante um período de tempo. Então, tem uma organização de quem teve sua causa procedente primeiro do que a outra. Então, tem que se criar uma lista com ordem de preferências para realizar os pagamentos de sentenças judiciais já transitadas em julgado, certo? Então, lá no artigo 100 da Constituição Federal, a gente pode observar essa regra certinho como eu havia explicado. Os pagamentos, então, feitos pela Fazenda Pública, tanto estadual, federal, municipal, tá? Em virtude sempre de sentença judiciária, ele far-se-á exclusivamente em precatório, ou seja, o Estado ele não pode fazer PIX, não. Isso se dá entre particulares, mas a forma como o Estado tem para realizar os pagamentos é só através de precatório. Só a nível de curiosidade para vocês, aqui não quer dizer que em níveis, através de liminares, não possa ser feito um possível bloqueio em contas. Tá bom? Não é isso. Não é que processualmente falando ocorre esse impedimento. É que o próprio pagamento final ele só pode se dar através de precatórios e na sua ordem específica, tá bom? Continuando aqui com vocês, nós temos lá agora, eu vou passar rapidamente a parte da competência dos órgãos, principalmente, é claro, nós estamos falando do Poder Judiciário. Gente, quando a gente fala que na competência privativa, significa que a competência é de uma única pessoa, mas essa competência ela pode ser delegada. Por isso que nós temos diferença em competência privativa, competência exclusiva, competência cumulativa, e a gente tem sempre que prestar atenção nessas palavrinhas, porque senão na hora, na alternativa, ela troca uma palavra por outra e às vezes é a cópia do artigo, mas mudou uma palavra, torna aquela alternativa errada, tá bom? Mas eu tenho certeza que vocês estão prestando atenção demais na leitura, então não vão cair nessa pegadinha. Não dá pra gente correr o risco de perder uma questão que a gente sabe por falta de atenção, não é mesmo? Então, parar aqui para tomar uma aguinha. Continuando, então, pessoal. Nas competências lá do artigo 96, esse é um artigo que eu quero que vocês prestem mais atenção e repitam mais de uma vez a leitura em casa do texto da lei, tá bom? Eu vou fazer uma leitura aqui com vocês, que esse eu acho muito importante, mas ainda é necessário que vocês refaçam essa leitura em casa. Compete, então, privativamente, lembrando que eu expliquei já a diferença do privativamente, ou seja, é uma competência específica e una desse poder, mas ela pode ser futuramente, convenientemente delegada. Então, compete aos tribunais eleger os órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos. Lembra da função orgânico-administrativa? É essa representação aqui, uma representação dessa competência, tá? Com observância, é claro, as normas de processo, garantias processuais das partes, porque apesar de que a função de legislar é uma função atípica do Poder Judiciário, isso não quer dizer que ela não tem que prestar atenção nas regras principais, tá? Compete privativamente aos tribunais organizar as suas secretarias e serviços auxiliares dos juízes e que forem vinculados a eles. Também faz parte da função orgânico-administrativa, tá? Compete privativamente aos tribunais também prover, na forma da Constituição, os cargos de juiz,
de carreira respectiva. Aqui nós vamos ver a maneira, então eu volto aqui para vocês. Compete também privativamente propor a criação de novas varas judiciárias, tá? Aqui a questão é só propor, mesmo porque ela tem que ter previsão orçamentária, então ela não pode automaticamente criar. Aqui, gente, eu coloquei prover também o concurso público de provas ou provas e títulos. Lembrando que nós não temos forma de ingresso para o serviço público de concurso só de títulos, tá? Isso pode ser pegadinha de prova, por incrível que pareça, eu já vi uma questão cobrando isso, tá? Ou seja, é tranquilo, deu de presente pro candidato, que é muito fácil de a gente acertar essa. Nós temos concursos no Brasil que nós temos só de provas e nós temos outros concursos de provas e títulos, mas jamais concursos apenas de títulos. Isso são uma das formas de ingresso para as carreiras no Poder Judiciário, tá bom? Também compete privativamente aos tribunais conceder licença, férias e outros afastamentos, mesmo porque isso diz respeito à sua organização administrativa, tá bom? Compete também agora especificamente ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e ao Tribunal de Justiça propor o quê? Ao Poder Legislativo. Viu que a diferença é que aqui nós temos compete privativamente aos tribunais elaborar os seus órgãos e regimentos internos. Perdão. Exatamente. Cadê o mouse, gente? Perdão aqui. Então, nós temos essa capacidade, quando elaborar os seus regimentos internos, eles têm essa capacidade própria. Quando a gente for falar agora, nós vamos falar de opções que nós temos, que o Poder Judiciário ele vai encaminhar propostas ao Poder Legislativo. Então, não está no campo dele da autonomia da função atípica. Então, agora, o que ele vai propor? Compete especificamente ao STF, Tribunais Superiores e TJ, a alteração do número de membros dos tribunais inferiores. Por isso que está lá no outro artigo, aqui, ó, propor a criação de novas varas. Ele não pode simplesmente criar novas varas judiciárias. Ele tem que propor ao legislativo essa alteração desses números. Compete também propor ao legislativo a criação e extinção de cargos e a remuneração dos serviços auxiliares dos juízes e que lhe forem vinculados. Sempre isso. Lembrando, claro, a fixação dos subsídios dos membros dos juízes nos tribunais, porque, inclusive, uma das garantias da irredutibilidade de subsídios. Lembra que nós vimos no inciso 3º do artigo 94? Aqui, a criação ou extinção dos tribunais inferiores e também a alteração e organização das divisões judiciárias. E por último, não menos importante, que aqui ainda é sobre propor para o legislativo, aos tribunais de justiça, compete a eles julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal, bem como membros do Ministério Público, o quê? Nos crimes comuns e de responsabilidade. Isso aqui tem que deixar bem claro, porque são só nesses casos que compete aos juízes e tribunais julgar membros do Ministério Público, tá bom? Normalmente eles podem ser julgados pelos seus pares. Contudo, nos crimes comuns e de responsabilidade serão julgados pelos tribunais, assim como os próprios juízes serão julgados pelos seus pares. Ressalvada, sempre eu falo para a gente marcar de outra cor, sempre essa parte do exceto, salvo, exclusivamente, ressalvo. A gente tem que colocar, porque senão na alternativa da questão a gente está lendo e faltou o final, o que torna aquela alternativa errada. Então, ressalvada a competência da justiça eleitoral. Já vi trocar aqui, ó, por justiça do trabalho. Agora, gente, nós vamos falar especificamente, eu vou continuar nesse mesmo bloco com vocês. Nesse bloco eu vou falar, então, do CNJ e depois a gente fala, em próximas aulas, dos outros poderes especificamente.
O CNJ, ele é um órgão, tá, do Conselho Nacional de Justiça. Ele faz parte do Poder Judiciário, mas ele não tem a capacidade jurisdicional. Basicamente, ele não julga processos, a não ser dos seus órgãos internos. Ele é composto de quê? De 15 membros com mandato de 2 anos. Lembra? 2 anos. A vitaliciedade adquirida com 2 anos. Agora, o tempo de quarentena, né? Que o juiz tem que ficar afastado, assim como ele, quando ele é aposentado, para exercer advocacia naquela comarca, é de 3 anos. E aqui, no cargo do CNJ, o mandato são de 2 anos, admitida uma recondução, ou seja, admitida mais, ele pode voltar ao cargo mais uma vez. Agora, dentre esses 15 membros, como é que são escolhidos essas pessoas que vão compor o CNJ? Desses 15, 9 pessoas pertencem à magistratura, sendo eles 6 externos, 2 membros do Ministério Público, 2 advogados e 2 cidadãos. Isso aqui não é, pode parecer, mas não é difícil não. Vou colocar um quadro aqui que fica fácil para a gente lembrar. Ou seja, 9 pertencem ao Poder Judiciário e 4 a funções essenciais. Lembra que lá no início também tinha a presença das funções essenciais? E 2 pessoas ligadas à sociedade. Uma será indicada pela Câmara dos Deputados, outras pelo Senado Federal. Aqui, ó. O presidente do CNJ será o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, fácil da gente lembrar também, não é mesmo? Um ministro do STJ, que é indicado pelo respectivo tribunal. Um ministro do TST, também indicado pelo próprio tribunal. Agora, um desembargador do TJ, que é indicado pelo STF, e um juiz estadual. Tá vendo que ele foi nas 3 esferas de poder. E o STF indica, portanto, 4 membros, certo? O STF. Isso é uma maneira da gente tentar gravar um pouco mais fácil. Agora, um juiz também do TRF, indicado pelo STJ. E um juiz federal, também indicado pelo STJ. E um juiz do TRT, indicado pelo Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior do Trabalho. E um juiz do trabalho também indicado pelo TST. Ou seja, o STJ indica 2, o TST indica também 3, porque o TST indica 2 também, tá bom? Aqui, já saímos dos órgãos dos membros da magistratura e nós vamos para as funções essenciais. Nós temos um membro, então, do Ministério Público indicado pelo PGR, e nós temos um membro do Ministério Público Estadual indicado também pelo PGR, e aqui de acordo com as listas de cada órgão, tá bom? 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB e 2 cidadãos indicados, um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Lembrando que neste caso, tanto para os advogados, tanto para os representantes do Câmara dos Deputados, do Senado Federal, as pessoas têm que ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Aqui um quadrozinho para ficar fácil para vocês, tá? Muito tranquilo. A gente conseguiu ver todas as partes principais do Poder Judiciário e aqui também começamos a falar da distribuição do CNJ. E esse quadro também eu peguei do professor Pedro Lenza, tá? Um professor muito tranquilo, uma didática excelente para concursos. E aqui para a gente observar fica mais fácil da gente visualizar. O STF indicando 3 membros, o STJ e esses 3, porém, com o presidente aqui, tá? Do próprio STF. O STJ indicando mais 3 membros, o TST indicando 3, o PGR indica 2, o Conselho Federal da OAB indica 2. A Câmara dos Deputados indica 1 e o Senado Federal indica outro. E assim compõe o o CNJ. Agora, quais são as competências específicas do CNJ? As competências, ele está descrita lá no 103. Lembrando que quando a gente está falando aqui, essas competências elas não são exaustivas, ou seja, elas não são taxativas,
podendo aquele mesmo órgão alterar as suas competências. E eles visam o quê? Viabilizar e tornar efetivo o controle da atuação administrativa, financeira dos órgãos judiciários e também, e eu acho que uma das mais importantes, fiscalizar os juízes no cumprimento dos seus deveres funcionais. Ou seja, o CNJ ele é um órgão de fiscalização e ele é um órgão de controle administrativo, gente. A gente tem que ter em mente essas duas funções. Isso sim, eu cai bastante em concurso. Os concursos gostam de perguntar sobre o CNJ. Então, assim, uma dica para vocês na hora da prova, revisão assim de véspera. Não deu para poder ver a competência de todos os órgãos, desde o 96 ao 126, tenta ver a competência do CNJ. As provas de concurso, independente da banca, ela normalmente gosta muito de perguntar sobre o CNJ e é um dos mais fáceis para a gente poder memorizar e aprender direitinho. Continuando aqui, então, a competência do CNJ, nós vamos, deixa eu passar o slide aqui para vocês. Cabe ao órgão, então, ele expedir, claro, no âmbito sempre da sua competência. E quais são as competências? As duas principais: controle da atuação administrativa e financeira e fiscalizar os juízes no cumprimento dos seus deveres funcionais. Cabe ao órgão, portanto, expedir no âmbito de sua competência não só os atos regulamentares, mas também, conforme reconhecido que pelo STF, os atos normativos de caráter geral. Afinal, é claro, ele tem a sua competência para todos os membros, todos os órgãos do poder. Olha como eu tenho um desenho maravilhoso, né, gente? Do poder legislativo, do poder judiciário. É nessas horas que vocês pensam assim, nossa, ainda bem que ela fez direito, porque se dependesse de desenhar, eu tava passando fome. Gente, o CNJ, ele é um órgão, então, de caráter exclusivo administrativo. É isso que eu falei com vocês. Ele não tem a competência para atuar, examinar, reexaminar nenhuma parte de conteúdo jurisdicional. Essa capacidade aqui apenas os representantes da magistratura possuem. Ou seja, eles não podem apreciar a constitucionalidade de atos legais administrativos, nem interferir em acordo judicial. Ele serve apenas para administrar os seus órgãos internos, tá bom, gente? Isso aqui nós caminhamos de maneira simples sobre as partes gerais do Poder Judiciário. Nós falamos, deixa eu voltar aqui para mim. Nós falamos também da parte geral do Poder Judiciário, é muito tranquilo. Falamos da parte dos conceitos que podem gerar algumas dúvidas com vocês, com as garantias, depois com as vedações. As competências, eu peço que vocês refaçam essa leitura de uma maneira um pouco mais atenta, lembrando que essa é uma competência privativa, as gerais, tá? Ou seja, são competências específicas daquele poder, mas elas podem ou não ser delegadas. E cada órgão, o STF, o STJ, cada tribunal, ele tem as suas competências específicas, o que não substitui a leitura do artigo. Nós vimos, então, nós começamos a falar nessa aula sobre o CNJ, que ele é um órgão administrativo, ele não tem capacidade jurisdicional, mas ele faz parte, sim, do Poder Judiciário. E ele é um órgão que cai muito em concurso, costuma perguntar bastante, e que isso é positivo, porque de todos que a gente tem que estudar, ele é o mais tranquilo da gente conseguir assimilar essa informação. Eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Mais uma vez, coloco-me à disposição para qualquer dúvida, tá? Através aqui dos e-mails. Vou voltar aqui a tela do e-mail para vocês, tá? Qualquer dúvida, perdão, que deixa eu voltar. Qualquer dúvida eu coloco à disposição. Muito obrigada, gente. Bons estudos e força que a dedicação aos estudos nunca será em vão. Não é tempo perdido. Um abraço para vocês.